Alô, moçadinha do CPV, né, o meu pessoal aí da área de direito, né, os meus causídicos prediletos, vocês estão saindo dessa prova muito provavelmente satisfeitos, né, com o resultado. Essa prova nos pareceu uma prova de um nível bastante acentuado de complexidade, mas nada que dificultasse, né, a resolução das questões. Até porque essas questões, né, foram questões bem formuladas, né, bastante abrangentes, né, focando inclusive em interfaces, né, com a história do Brasil, com a história geral. Né. Foram 3 questões, cada uma delas dividida em 3 subitens, né, e aparentemente, né, não sentimos, né, e supostamente vocês também não, dificuldades, né, maiores. Né. Só para a gente lembrar um pouquinho, a primeira questão tratou, né, basicamente do período do primeiro reinado, né, e pedia informações sobre a Constituinte de 1823, a Confederação do Equador, né, e também informações sobre a Constituição outorgada de 1824. Né. É uma questão relativamente fácil, né, e é uma questão que pedia informações que nós, evidentemente, batemos insistentemente em sala de aula. Né? A questão do quarto poder, do poder moderador, né? E, seguramente, né, uma questão que vocês não tiveram, com certeza, dificuldade em responder. Né? A segunda questão já era uma questão um pouco mais complexa, que tratava do Renascimento, né, cotejando algumas imagens de época, né? E pedir algumas informações a respeito da Contra-Reforma Católica e as suas implicações, né, no processo de declínio do Renascimento italiano. E a terceira questão é uma questão muito interessante, né, que trata da Segunda Guerra Mundial, de uma maneira geral, né, mas pede também a posição do Brasil, da política externa brasileira, né, durante o Estado Novo. Né. Aí era para você, né, focalizar aquele caráter pendular da política externa no Brasil, né, ainda nos primeiros, né, momentos, né, nos momentos iniciais da Segunda Guerra Mundial, e depois justificar a razão, ou as razões que levaram o Brasil a participar ativamente, né, e aí com mobilização de tropas, com a FEB, com a FAB e tal, em território europeu. Né. Então, né, não é uma prova, né, intransponível, é uma prova bem feitinha. Eu só faria um senão, né? Eu colocaria uma única questão. Eu acho que como as questões são muito abrangentes, por vezes elas perdem um pouco a objetividade. Mas a maior dificuldade do aluno é, seguramente, aquele que detém a informação, sintetizar essas respostas, né, num espaço muito curto de apenas 5 linhas, às vezes 6 linhas, né, no máximo 8 linhas. Né? Dependendo da amplitude do tema, esse espaço é muito reduzido. Né, e vai forçar o aluno a um esforço de síntese, né, que custa uma energia que poderia ser evitada. Né. Afora essa observação, né, eu considerei uma prova muito bem feitinha, né, e que tematizou questões importantes da história do Brasil e da história geral. Né. Eu tenho certeza que vocês saíram muito bem. Um abraço a todos.